Olá! Tudo bom, pessoal? Dia 20 de julho, dia do amigo. Que satisfação tê-los aqui conosco, nesse espaço de conexão, afetividade e amorosidade. Espero que todos estejam bem. Hoje temos uma convidada super especial, uma querida, a Sheila, que vai compartilhar conosco todo o seu conhecimento e todo o seu lado pessoal e profissional na busca e no caminho de apoiar as pessoas a desvelarem a sombra que existe dentro de cada um e para que a gente possa aprender a ser girassol na nossa vida, na vida das pessoas que nos circundam. Oi, pessoal, tudo bem? Quanta gente querida! Oi, Josi, oi, Sil, Deia, oi, Catri, oi, Cami. Tudo bom, pessoal? Que bom tê-los aqui. Sheilinha já está entrando. Vamos admiti-la. Já vamos preparando aí um espaço bem aconchegante para essa nossa conversa. Oi, Gi, tudo bom, queridona? Oi, Oi, tudo bom? tudo bem? Tudo ótimo. Que bom tê-la aqui conosco, Sheila. Eu que agradeço. Tô bem feliz nesse dia tão especial aí. Eu Dia estava do amigo. comentando isso aí. E o Dia do Amigo, ele representa tanto, né, Sheila, assim, o quanto nós precisamos valorizar as nossas relações, conectar com o que realmente importa na nossa vida. Sim, verdade, que bom. Isso aí. Sheila, já quero começar então esse dia tão especial, aquecendo os corações de quem nos acompanha, de quem está aqui nessa live, pedindo para que tu possa se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de ti, da tua trajetória. Mas Tá. antes disso, já que o nosso tema é ser girassol, né? Ser essa flor da luz, da felicidade, da prosperidade, eu queria que já iniciar com uma frase para te inspirar também nessa nossa conversa, é uma frase de Jung, que diz o seguinte: uma pessoa, ela não é iluminada pelas figuras de luz que imagina, mas por conhecer as suas sombras. Então, Sheila, seja muito bem-vinda aí da sombra à luz, para identificar o que nos habita de melhor. Muito prazer em te ter aqui. Muito bom. Tô muito feliz. É um tema que me encanta. E me apresentando um pouco, eu acho que tem realmente tudo a ver com essa minha caminhada. Eu sei que tem pessoas queridas aqui e que vão entender o que eu tô falando. Vocês me escutam bem? Só que preciso colocar fone? Tô Tá bem? tudo bem. O som? Uhum, Tá. escutamos. Uhum, super bem. Tá bom. E então eu fiz o ano passado, né? Então, uma transição de carreira. Mas esses 18 anos que eu atuei em recursos humanos, a minha atuação sempre foi pautada nas pessoas, né? A minha formação acadêmica, ela é do serviço social, então o serviço social já tem, né, na sua natureza esse olhar para o outro, né? Olhar para a luz do outro ou talvez potencializar, né, que a luz do outro possa brilhar. E aí, então, desenvolvi, né, esse olhar aí para o ser humano numa linha mais integral. Todas as questões que me eram trazidas dentro do contexto do serviço social me trazia algumas inquietações e aí me fez ampliar a minha área de conhecimento. E por isso eu fui para esse universo holístico. Então, paralelo às formações acadêmicas, pós-graduação na área de recursos humanos, eu comecei a fazer uma formação para esse despertar da consciência. Então, eu fiz uma formação em psicoterapia reencarnacionista, que olha muito para um outro contexto, que é, vamos lá, uma terapia do espírito olhando para uma versão persona ego, mais para uma versão espírito, né? Que nós estamos aqui vivendo uma experiência, vamos dizer assim, material, mas somos muito mais do que isso, né? Independente de religião, de credo,
Eu falo de um contexto de uma espiritualidade, de um sentir, de um sentido para a vida, né? Então, cada vez que eu mergulhava nesses estudos, mais eu me encantava e eu entendia que a minha contribuição, né, com o outro, com as demandas que apareciam para mim, elas faziam muito mais sentido. Então, fazer esse movimento e viver disso, hoje, para mim tem sido assim muito prazeroso. Então, eu fui buscar um entendimento da parte energética, olhando o que a ciência moderna já traz, que é a física quântica, que é o Reiki também, que trabalha esses centros de energia, da forma como a gente percebe o mundo, no eu penso, no eu sinto, no eu vejo. Então, olhando para esses círculos de energia, o quanto muitas vezes a gente entra nos ambientes e sente às vezes um desconforto, não entende muito bem, mas nós somos seres que vibramos também, que sentimos, que nos conectamos com essas energias, né? Então também olhar para este outro corpo sutil fazia muita diferença, assim, nos atendimentos. Depois, então, eu fui para uma formação de técnicas, porque a gente percebe que tudo está em constante movimento, tudo está em constante evolução, não é? Então, as técnicas ou as ferramentas para expandir a consciência também evoluíram bastante, né? Então, aí vem as técnicas de barras de Axis, que é uma técnica corporal que faz toques na cabeça e que também dissipam essa questão energética, eletromagnética, aí dos pensamentos, que esses aí fazem com que muitas vezes a gente viva vibrando aí em crenças e nesse lado mais pesado de um passado. E lembrando que não é esse passado que vai definir o meu futuro, é simplesmente uma decisão, né? Eu acho que a decisão faz toda a diferença. E aí depois, então, fiz a constelação familiar, que trouxe para mim também um ressignificar dessas crenças, né? De honrar essa história, e aí eu volto, né, para olhar para essas sombras. É como se plenitude fosse ausência de problemas, fosse ausência de dores, ausência de conflitos, né? Até porque vivemos muito numa sociedade, ou vamos lá, num mundo que cria determinados padrões e se nós não estiver muito atento, e tu trouxe isso inclusive numa das lives, que é a atenção, atenção plena, a viver no agora, a gente de repente fica dentro de uma bolha e vivendo numa ilusão, né? Então, o convite dessas técnicas ou daquilo que eu trabalho é justamente poder expandir essa consciência, né? Então, essas minhas formações me trouxeram para essa caminhada e do qual cada dia eu me apaixono mais e acho que realmente estou aí vivendo do meu propósito. Querida, isso é muito visível, Sheila. Eu te falo de todo o coração, porque ao te escutar falar, conectada ao teu propósito, e como é importante, né, gente, nós estarmos centrados e atentos ao nosso propósito de vida, pessoal, profissional, porque isso transcende. E eu estava te escutando falar e eu lembrei de uma outra frase de Jung, que diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as práticas, mas ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana, isso reverbera na tua fala, na tua vibração. E eu quero aproveitar e já convido o pessoal, toda essa gente querida que está aqui nos acompanhando também a poder fazer perguntas, interagir conosco. Mas eu queria, Sheila, talvez entrar, já que o nosso tema é ser girassol, da sombra à luz. E tu trouxe aqui vários elementos relacionados à frequência do pensamento, à energia que eu me conecto. Quais são, assim, as principais dicas? Como é que a gente regula o GPS da vida para focar na luz, né? Para identificar aquela sombra que existe em mim, mas para que eu possa escolher de forma consciente e vibrando numa energia que eu queira, né? Numa realidade que eu perceba que está atrelada à saúde, ao bem viver. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Tá bom. Vou compartilhar a minha experiência, né? Porque eu acho que quando a gente está nesse caminho da evolução,
ou até mesmo nesse caminho da espiritualidade, eu acho que ele é um processo único para cada pessoa, né? Cada um tem que perceber aquilo que faz sentido, e eu sou muito do sentir. Se sentir faz sentido, então se não conectar, né? O que na minha caminhada e o que eu acho assim que é bacana porque eu vivi a transformação, né? Quem conhece a minha história sabe, eu tive a questão, por exemplo, da separação dos meus pais e tal, e eu precisei ressignificar esse passado. E olhar ou estar ou acessar a luz, ela não é se livrar deste passado, porque eu não tenho como mudar esse passado. Então, a luz e a sombra, nós não somos uma coisa ou outra, nós somos essa totalidade, nós somos essa polaridade. A gente falou de energia. Se somos energia, somos dualidade. Existe o positivo e existe o negativo, existe a luz e existe a sombra, existe a alegria, existe a tristeza, existe o amor e existe o ódio. E muitas vezes a gente não encontra luz porque a gente está em busca somente do conforto, somente da felicidade. E isso nos coloca num lugar muitas vezes confuso, que não nos permite olhar justamente a luz que existe nos próprios conflitos. Porque o que não te desafia não te transforma. Imagina você nasce, se nada acontecer, você pensa, você não se desenvolve, você não cresce, você não se relaciona, você não evolui. Então, viver na luz é se encarar de frente, é se olhar, é se curar, né? E se curar precisa olhar. Então, para que eu possa buscar esse ponto de equilíbrio, é fundamental que a gente consiga entender por que as coisas estão acontecendo. Então, eu tenho assim que todos os desafios nos trazem mensagens. E precisamos estar atento a essas mensagens, precisamos olhar não só para a parte do corpo, mas o universo, ele entende vibração. O pensamento emite uma vibração. E às vezes a gente fica pensando assim, nossa, mas eu penso positivo, eu falo positivo, mas por que eu não estou atraindo as coisas boas para a minha vida? O que acontece? Por que eu estou vivendo ainda o conflito? A minha realidade, ou a minha experiência me trouxe como consciência que se algo que está me incomodando, se as coisas ainda não fluíram como eu gostaria que ela estivesse fluindo, é porque há alguma importância a ser percebida ali, há alguma questão a ser compreendida ali. Sabe, é como se tu estivesse numa escola, né, ou numa faculdade, enfim, se você não aprender a lição, você vai ter que repetir. E o universo existe um fluxo de energia, existe um sentido para tudo, existe uma inteligência maior que nós, seres humanos, muitas vezes não captamos esse todo. O que é importante, né, Su, na minha opinião? Por mais que eu não esteja compreendendo, talvez, o que esteja acontecendo na minha vida agora, talvez eu não encontre nenhum motivo para estar sorrindo. A gente sabe que a gente vive um momento de pandemia, um momento de muitas perdas, um momento de muita luz, e diz assim, como é que eu vou encontrar algum motivo para sorrir? Eu quero dizer que faz o teu movimento, tome a decisão, mesmo que a vida não te dê motivos para sorrir, sorria para ela, ela vai sorrir de volta, porque é um eco, a gente entrega, esse fluxo da vida é assim, esse fluxo natural é assim, é um dar e receber. Só que às vezes a gente vive tanto no piloto automático que a gente espera receber para depois dar. Mas não, dá o primeiro passo que o universo se encarrega de colocar o chão embaixo, né? Então, na minha opinião, na minha experiência, eu trago essa contribuição de que viver na luz não é viver na ausência de uma escuridão, até porque para que eu possa perceber a luz, eu preciso ter clareza da escuridão e ter essa compreensão
faz com que a gente olhe para a vida, para os problemas, para as adversidades de uma forma mais, vamos dizer assim, com maior contribuição, assim, com maior transformação, né? Então eu só vou conseguir avançar à medida em que eu puder olhar para a minha vulnerabilidade, né? Então eu acho que é por aí, na minha opinião. E te escutando falar, Sheila, eu lembro muito do que nós vimos na live passada com a Ali, também relacionado a estar atento ao que nos acomete e com muita generosidade, com autocompassividade, poder reconhecer esses traços da nossa sombra. O girassol, ele faz um movimento de heliotropia, essa palavrinha é difícil, mas difícil. Mas que ele representa o quê? Assim, quando ele está se desenvolvendo, ele vai girando o caule dele, vai deixando o caule na sombra e vai captando a luz com a florzinha. Porém, quando o girassol já está adulto, ele não faz mais esse movimento. É fisiológico, biofisiológico. Ele já fica direcionado para a luz, porque ele entendeu o equilíbrio entre luz e sombra, entre reconhecer aquilo que talvez não seja o meu melhor, né, espaço, os melhores traços da minha personalidade, mas são meus. E o quanto eu acolho isso, reconheço, para poder fazer movimentos diferentes do que me circunda. Tem uma metáfora, Sheila, que diz o seguinte: tudo aquilo que a gente não reconhece dentro do nosso comportamento, e essa dica, Lucas, é o que tu nos perguntou aqui na caixinha. Quando eu estou olhando para minha sombra, eu estou ampliando a minha conexão com a luz. Por quê? Eu identifico aquelas ações relacionadas ao meu lado, talvez não tão positivo assim, que todos nós temos. E, gente, tá tudo certo, nós somos humanos, humanidade compartilhada, né? Então, se eu não reconheço, por exemplo, a minha raiva, a minha inveja, aquelas situações que me colocam num desconforto, é como se eu tivesse uma bola de praia, sabe aquelas bolas coloridas assim na praia? E que a gente tenta afundar. Então, tu imagina várias bolinhas relacionadas às tuas características não tão favoráveis e você fazendo pressão para baixo na água. Exato. Vai chegar um momento que, se eu não tiver consciente, vai saltar uma bola ali em algum momento e eu vou reagir. Então eu vou expressar talvez aquele comportamento que não seja tão favorável assim. Tudo aquilo que eu reconheço e eu não nego, eu consigo transformar e eu consigo reagir diferente, né? Então eu acho que quando tu traz assim da importância de a gente olhar para esse lado é com carinho, com autocompaixão, perceber que ao ser humano a gente vai tá lidando com essa dualidade e que a beleza, né, da vida está nisso. Reconhecer com carinho para poder vibrar numa outra esfera e, eu digo assim, até co-criar uma outra realidade, né, Sheila? Porque se eu não gosto do que eu estou recebendo, eu preciso olhar para aquilo que eu estou emitindo também. Sim, isso é um ponto bem interessante, né? Do quanto nós somos os criadores ou co-criadores dessa realidade. Quando eu iniciei e fiz um curso de Reiki em 2007, você acha que eu tinha compreensão que eu estaria vivendo isso hoje? Claro que não. E eu acho que esse é o grande barato da vida. Você não tem que ter o controle, nem tem como ter o controle de tudo. O que é fundamental, mesmo que as coisas não estejam tão claras, é você saber qual é o seu próximo passo. E aquilo que tu falou, né? Se eu não... Onde é que eu estou colocando o foco? Será que eu estou colocando o foco na minha luz, né? Uma pessoa pergunta ali, né? Como ser o girassol? Eu acho que justamente prestar atenção nesses pensamentos, né? O que está te ativando? Porque o que tu está fazendo brilhar mais em ti para ser percebido? Será que você está fazendo brilhar mais aquilo que você não tem ou aquilo que você gostaria de ter? Ou você está colocando luz, colocando atenção naquilo que você tem, né? Porque às vezes a gente se perde de viver momentos pensando num estado de futuro e que, ok, o futuro é importante, mas é o agora que está construindo o meu futuro. Tanto que há tantos anos atrás eu jamais imaginaria que isso estaria a minha construção para esse meu futuro, que é o meu agora, né?
Então, é exatamente isso. Aonde você coloca foco, expande, cresce, floresce. Um girassol não nasceu girassol. Ele foi uma sementinha, é um processo. Vai ter ervas daninhas, você vai ter que nutrir essa terra, né? Você tem que plantar. E nesse mundo que a gente vive, muito imediatista, de achar que as coisas têm que ser para ontem, que precisa do remedinho para isso, remedinho para aquilo, trabalhar a atenção nos seus pensamentos, nas suas emoções, na sua sombra, muitas vezes a gente não quer olhar para isso, a gente quer negar. Só que a grande É fazer pressão na descoberta bola, né, Sheila? É é fazer fazer pressão pressão na na bola, até que ela vem e te, vem e te dá uma bolada. E é para te acordar. E aí a gente se assusta e diz, nossa, mas que agressividade, não é? Mas é isso mesmo. Então, percebe que essa inteligência universal ela é fantástica, tudo está certo da forma como está acontecendo. Basta a gente ter fé, basta a gente acreditar. E fé é isso, é acreditar no invisível, porque eu não vou ter todas as respostas sempre. Eu não vou conhecer todo, eu não vou saber. Ao passo que eu estou caminhando, eu estou deixando alguma coisa para trás. Então não tem como ter as duas coisas. É sempre uma escolha, uma renúncia, uma escolha, uma renúncia. E sair desta zona de conforto, claro que tem uma armadilha da nossa mente por proteção de nos manter naquilo que já é conhecido. Só que se eu não fizer movimentos, tomar decisões, tomar uma ação, ação é decisão. De nada vai adiantar eu pensar positivo, eu fluir positivo se eu não agir. Não vai resolver. Eu não vou potencializar a minha luz. E aí eu vou vibrar em quê? Falando novamente de energia, falando de vibração. O medo tem baixas frequências, tem baixa energia, né? A preocupação, a ansiedade, quando que? Quando o amor, quando a gratidão, elas vibram em muito alto. Então, nós estamos aqui para ser amor, para expressar amor. E a começar pelo amor próprio, porque nós damos o que temos. A gente não consegue dar o que não tem, né? E também não vamos encontrar lá fora as respostas para aquilo. E a tendência nossa é olhar para aquilo que incomoda, de repente, no trabalho, para aquilo que incomoda, talvez, no chefe, para aquilo que incomoda no relacionamento afetivo, né? Mas aquilo ali é um convite para olhar para dentro. Para si. Esse processo é um processo que é de dentro para fora, né? E lembrando sempre, não existe a gente estar no caminho da luz, ou estar na luz, ou ser um girassol, não é estar bem o tempo todo, não é estar em harmonia o tempo todo. E eu acho que muitas vezes, quando a gente vem, principalmente as pessoas que trabalham assim, né, com as questões vibracionais ou com terapias, como se a gente não pudesse ter os nossos dias de surto, os nossos dias de estresse, né? Não é assim? Tu não sente isso também? Existe Mas uma como cobrança. assim, Sheila? Como assim, terapeuta e psicólogo não podem estressar, não podem ficar ansiosos, não podem ter os piti? Imagina! Não pode. Entende? Então, gente, não acreditem em tudo que vocês veem. A gente consegue enxergar a vida como se fosse o buraco da fechadura. A gente não consegue ver o todo. Por isso que eu falei de acreditar, da fé. Porque tem algo muito maior que quer você acredite, quer você conheça, está atuando na tua vida o tempo todo. E tudo que é para ser teu vai dar um jeito de te encontrar. Não duvide disso. Se você está vibrando no amor, se você está vibrando na gratidão, se você está vibrando no teu propósito, tenho certeza absoluta, o que é teu chegará até você. Ninguém vive a tua história. Você é um ser único e você é um ser de luz. Nós somos uma centelha divina do todo Criador. Então, não tem como as coisas não darem certo. Mas eu preciso fazer a minha parte. E se hoje eu não estou vivendo ainda uma plenitude diante dos desafios, eu ainda não consegui, observa, acolhe, se permita ter esses momentos de fraqueza.
para poder acessar essas camadas mais profundas. Eu tenho certeza absoluta que a tua luz vai brilhar, porque você é um ser de luz. E trazendo um pouquinho essa questão relacionada ao ser um ser de luz, a poder estar atento a tudo que está aqui disponível para a gente, o quanto nós estamos conectados com aquilo que nos faz bem, que a gente possa reconhecer, Sheila, e além de reconhecer, que a gente permita que isso entre na nossa esfera vibracional, que a gente permita que isso faça parte da nossa existência. Porque muitas vezes, pessoal, nós acabamos repetindo mais do mesmo, que é o que a Sheila traz, porque tem até um ganho secundário relacionado aí. Poxa, por que vibrar tanto em alguns sentimentos mais baixos, como a tristeza, a solidão, o medo? Eu recorrentemente estou aí. Será que existe um ganho por trás disso? O que eu tô, né, afirmando todos os dias ao estar, né, neste contexto? E a partir daí, a partir do momento que eu reconheço que eu mereço outra situação e que eu tomo a decisão, e decisão é cisão, né, Sheila? Eu vou ter que deixar algumas coisas, como você disse, e avançar em outros contextos, que a gente possa tomar a decisão de estar bem, de poder receber desse universo que é tão abundante as coisas positivas. E não é só, e não é o pensamento da Poliana, que um dia nós nos encontramos e numa conversa mega inspiradora aqui, né? Eu disse assim, não é a síndrome da Poliana. Eu disse, realmente não é a síndrome da Poliana. Ai, bota o óculos cor-de-rosa e vai dar tudo certo, yes, aquela coisa motivacional. Não, gente. É entender assim, ó, do contexto que eu tô, das condições que eu tenho, da missão que eu carrego. Qual é a decisão que eu escolho daqui para frente? Porque a vida é uma só. O que eu quero atingir vivendo uma vez só? Para mim. E quanto mais eu olhar para mim, quanto mais eu reconhecer as minhas fortalezas, quanto mais eu curar as minhas feridas, melhor eu vou ser para as pessoas que eu convivo. E aí eu vou poder deflagrar a minha luz e compartilhar o meu melhor com as pessoas que estão ao meu entorno. Exatamente isso. Tu falou muito bem, assim. O universo é abundante. O que é limitado e escasso é a nossa mente. Nós somos os nossos principais rivais, os nossos principais bloqueios, né? A partir do momento em que tu vai além desse mental, além desse pensamento, e que você percebe que você é muito maior que tudo isso, muito maior do que você pensa, né? Mas sim do que você acredita, né? A verdade, o significado que você dá, seja para aquilo que te aconteceu, e se a tua decisão está sendo baseado naquilo que te aconteceu, você está perdendo a oportunidade de expandir, de crescer, de ser feliz, porque não existe só um caminho, existem vários caminhos, existem várias formas, né, de buscar as realizações, de ser feliz. Então, muitas vezes a gente está fixo em uma crença naquilo que a gente aprendeu, né, naquilo que a gente viveu, né, durante muito tempo, né, eu poderia, e fiquei muito tempo acreditando muito assim, será que eu acredito na instituição casamento? Será que eu vou, né? Será que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os meus pais? A gente aprende algumas coisas, mas a todo momento a gente pode desaprender, reaprender, aprender novamente, criar novas experiências, criar novos significados. Quem me conhece aqui sabe que eu digo assim, todo fato ele é neutro. Quem coloca a interpretação somos nós. E tudo começou um dia por um pensamento. E esse pensamento ele vai gerar um fato. E esse fato vai gerar um significado. E esse significado vão gerar as nossas emoções. Se eu acreditar que eu não consigo, que eu não sou capaz, que tudo é difícil, que precisa ter sorte, né? Eu escuto isso, é uma pessoa de sorte. Sorte ou ação? Sorte ou atitude? Sorte ou decisão? Será mesmo? Né? Então, o convite é, o que está brilhando mais? O que você está deixando brilhar mais dentro de você? É o que falta, que aí é vibrar na escassez, quando a gente sabe que tem um universo abundante. Eu digo assim, você consegue contar o grão de areia? Os grãos de areia? Vê se é possível contar os grãos de areia.
Vê se é possível contar quantidades que existem no universo de abelhas. Vê se é possível contar todas as flores ou todas as folhas das árvores. Universo abundante. Mas quantas crenças a gente aprende, né? Será que eu posso ser uma pessoa próspera? Será que Deus vai aprovar, né, eu ser uma pessoa próspera? Será que não tem um pouco dessas crenças de coisas de que ou é isso ou é Ou é aquilo? aquilo? E se eu me permitir mudar o meu ponto de vista, flexibilizar realmente isso, né? Porque na minha compreensão, no fundo, todo coração quer ser visto, todo coração quer ser amado. E aí, se a gente fica preso nesse passado e não ressignifica, vamos supor, se eu fui uma criança que me senti, por exemplo, sei lá, abandonada, rejeitada, eu vou viver buscando essa compreensão, esse olhar, esse acolhimento e talvez viva uma vida inteira dependendo do externo quando eu primeiro tenho que aprender a me amar, a me colocar em primeiro lugar. E às vezes as pessoas se sentem sem jeito, né? Dizer assim, nossa, mas eu me Sim. colocar em primeiro lugar é meio egoísta esse pensamento. Novamente eu digo não, porque se não começar por você, como é que tu vai ajudar o próximo? Como é que tu vai dar para o outro se você não tem para si mesmo, né? Quantas vezes a gente se desagrada para agradar o outro? Quantas vezes a gente diz não para a gente para dizer sim para o outro? Mas o quanto a gente está sendo honesto, está sendo verdadeiro, está sendo inteiro, se eu não estou respeitando os meus sentimentos, as minhas vontades, né? Uhum. Então, eu acho que é isso, assim, expandir a consciência é poder realmente olhar e entender que tudo está certo e que se algo não saiu como eu gostaria, é como deveria estar acontecendo, porque eu confio. Eu sei que eu não tenho a visão desse todo, mas eu sei que se eu ficar parado, eu não vou mudar essa realidade. E isso está na minha mão, porque eu vou realmente co-criar. E a gente cria o tempo todo. Não esqueçam, eu não sabia que eu ia estar aqui hoje, há 10, há 18, há 20 anos atrás, né? Uhum. Uhum. Então, não desistam, né? Segue o baile e mesmo que tenha problemas, vai lá. Só não fique se identificando com essa mente que vai tentar muitas vezes mentir, né? Para proteger, porque essa é a programação. A gente tem essa Uhum. programação que a Uhum. gente precisa criar um novo hábito aí. Não é se livrar dos velhos, mas é criar um novo, né? Até porque a mente, né, Sheila, ela vai trabalhar sempre no que gera menos energia. Então, Exatamente. quando a gente fala assim em trabalhar a mente, em expandir a consciência, é poder fazer esses movimentos, como vocês estão colocando aqui, de autoconsciência, de autoconhecimento, de autorreflexão, de fazer as pausas saudáveis, para poder identificar as tuas sombras, entender em que momentos elas aparecem, por que que isso faz parte de ti e que tá tudo bem, né? Que é honrar a nossa ancestralidade, mas também nos despedirmos de alguns contextos que não nos favorecem mais e tá tudo bem, tá tudo certo, eu posso seguir um fluxo diferente, eu posso e eu mereço, né, essa outra realidade. E te escutando falar, eu fiquei pensando, né, Sheila, o quanto nós acabamos nos envolvendo com essa persona que nós criamos, porque nós vivemos de algumas personas que nós criamos para nos colocarmos no mundo de uma forma efetiva. Então, quando tu traz assim aquela pessoa que ela faz tudo pelo outro, ela não tem tempo para ela está sempre se doando. O que que tem lá na sombra dela? Né? Muitas vezes é um desejo de ser reconhecido, ser amado, ser aceito, o medo de não pertencer. Então, quando eu me dou conta e eu olho e eu penso assim, pô, eu não preciso o tempo todo estar me doando dessa maneira, eu também posso receber. Até porque, fazendo uma alusão com o girassol, quando eu vou escolher o que dá para o outro, eu também estou recebendo. O quanto a gente permite receber esse carinho, esse cuidado, assumindo uma outra persona. Essa persona que é Sim. vulnerável, que tá tudo bem pedir ajuda, que tá tudo bem reconhecer partes minhas que não são tão legais assim. E tem uma frase que eu gosto muito, Sheila, te escutando, para mim faz todo sentido, né? Esse sentir
Faz sentido? Faz Então aqui sentido. estamos, né? Que diz assim, tudo, isso quem fala é Jung, né? Através da sua terapia analítica, ele diz assim, tudo, gente, tudo que me incomoda no outro é uma chance que eu tenho de descobrir algo sobre mim. Então, uma dica para ser girassol também é essa, né? Naqueles contextos que eu estou, naquelas situações em que ou a pessoa ou a situação me incomoda, por que que está me incomodando? O que que de meu tem aí? E aí a gente faz esse processo de trabalhar a nossa consciência e de expandir. E uma mente que expande, gente, nunca mais. É como se a gente Então, encontrasse um botãozinho mágico, né, Sheila? isso aí. É bem Então, assim. e, Muito bom. e para que a gente para que a gente possa tangibilizar, né? E tu falou muito da questão da espiritualidade. Como a espiritualidade nos conecta e nos faz evoluir dentro dessa esfera do humano? O que que é essa tal de espiritualidade, Sheila? Bom, no meu entendimento, a espiritualidade tem um pouco daquilo que eu falei, assim, né? Do sentido, independente do que eu acredite, independente, mas é aquilo que me conecta justamente com esse todo, entendendo, olhando para a natureza, entendendo as influências dessas forças todas que existem aí, que estão disponíveis o tempo todo. É quando tu aplica na tua vida essas leis naturais, assim, né? De entender que é um processo, que tudo tem o seu tempo. Não é à toa que uma gestação, ela tá programada, né, para 9 meses. Claro, tem situações, mas não é à toa, não é à toa que eu outro dia a gente tem umas árvores aqui no pátio e é incrível, assim, eu até levei para trocas, assim, com algumas pessoas. Incrível como se transforma. Tu olha ela na primavera, tu olha ela no tempo de florescer, é uma outra árvore. Agora tu olha essas folhas, elas precisam se renovar. Então tu olha, parece somente galhos, né? Então é como se ela se renovasse, né? E daí depois ela vem, ela floresce e ela dá uns frutos, coisa mais linda. Eu tenho umas fotos assim dos cachos com ameixa assim carregados indo até o chão. Cara, para mim, esse é o sentido da vida, sabe? Tudo está certo. Existe, eu falei das abelhas, né? Poxa vida, como é que pode saber a quantidade de abelha que vai ser macho, que vai ser fêmea para produzir isso? Então, é algo que transcende, assim, né? É algo que traz uma expansão para mim de consciência e de entendimento do sentido da vida e inclusive do sentido da morte, entendendo que o que morre é a matéria, o espírito não morre, né? E aí, ok, quer levar para o lado da religião, que é onde a espiritualidade também se manifesta com muita potência, você faz ali, por exemplo, cristãos ou católicos, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, existe a presença desse espírito, existe a presença dessa energia, desse invisível, né? Então, para mim, espiritualidade me conecta muito comigo. Não está fora de mim, não está num templo, não está. Está num estado de viver, num estado de olhar para a vida, se manifestando exatamente como ela é. Com problemas, com dificuldades, com sentimentos que a gente não se orgulha de ter, sabe? Mas entendendo, ok, eu sou um ser humano, eu tô aqui para evoluir e eu preciso entender por que estou sentindo isso. Não é um sentimento bom. Eu não gostaria de estar sentindo isso, mas como eu posso fazer para transformar essa vibração? Se eu sei que eu estou nesse momento mais tenso, mais preocupado, o que eu posso fazer? E aí eu diria assim, né, vamos pegar a questão tanto da espiritualidade, mas como filosofia de vida ou como exercícios diários, eu tenho fontes de energia, assim, o que me conecta? A natureza é uma, eu falei que me conecta, então eu tenho sim essa possibilidade de pisar na terra, eu piso na terra, eu me conecto com a mãe terra, né, com a fonte criadora. Eu amo o sol. Quem me conhece há mais tempo sabe, eu amo. Isso para mim é fonte de energia, me conecta com a minha espiritualidade.
Quando eu percebo assim, nossa, hoje eu tô muito agitada, tem sol, eu preciso ficar meus 15 minutinhos no sol, né? Tem mantras que me potencializam também, então eu vou. Então, sabe, e isso é uma coisa também que eu aprendi. É, não precisa grandes coisas, né, Su? Não precisa Uhum. tu buscar, não é, eu falei assim, não é uma receita de bolo, é uma coisinha por vez, é um dia por vez, é um passinho por vez, é uma atitude, é uma ação por vez. Então, olhar para essa nossa luz é justamente fazer o que faz bem pra gente. Quanto tempo a gente tira para se presentear, para se olhar, para se cuidar, para se amar, que não é só a vaidade, que não é só, sei lá, para fazer a unha, para pintar o cabelo e tal, mas para se alimentar a alma, né? De ouvir uma música que eleva, de olhar para uma foto e te lembrar de como você estava se sentindo naquele dia. Por exemplo, eu tenho uma almofada com a primeira foto do meu filho. Aquilo me traz uma coisa assim surreal, assim, né? A primeira Sim. fotinho dele até foi a minha irmã que fez. E, então são âncoras que eu tenho e eu sempre, na medida do possível, troco, né, com as pessoas. Criem as suas âncoras. Quando as coisas estiverem, né, difíceis, tiverem que a gente pensa muitas vezes em desistir, tem muitas dúvidas acontecendo. Busquem as suas âncoras, busquem as suas fontes de energia. Isso para mim é espiritualidade. Isso é olhar para esse contexto maior, além do material, é do ser, sabe? Uhum. Material é importante, óbvio que é importante, mas tem algo que é do ser. E é isso que a gente leva. Material vai ficar aqui, A matéria sempre fica, né, Sheila? vai ficar aqui. E te escutando falar e já nos encaminhando assim para esses momentos finais aqui do nosso encontro, assim. Eu lembrei de uma frase e como eu não Peraí, sabia Su, ela na peraí, Super aí. Eu quero Oi. saber se o nosso público aqui, que a gente já estava aqui em 58 pessoas, eu quero saber se encaminharam o aviãozinho e convidaram um amigo, que hoje é dia do amigo, para vir Ah, aqui receber umas verdade. dicas, encaminha aí com o vídeo. Eu sei que está no caminho, no final, mas tem umas mensagens ainda bem legais, né? E tem essa contribuição aí. Su, desculpa, mas eu acho que é bem legal eles mandarem aí um convite. Não, perfeito, e a gente já exerce o efeito girassol, que se eu escolho compartilhar o que é melhor de mim, que a gente possa, entendendo que isso faz bem pra gente, dividir com as outras pessoas. E a gente falou aqui, né, pessoal, sobre como ser luz, como identificar as nossas sombras, acolher com amorosidade e afetividade e poder transformar aquilo que nos circunda, entendendo que somos seres merecedores e seres em constante transformação. E aí eu lembrei de uma frase de John Kabat-Zinn que diz o seguinte: talvez a coisa mais espiritual que qualquer um de nós possa fazer é simplesmente olhar por nossos próprios olhos, enxergar com plenitude e agir com integridade e bondade. Está implícito dentro da nossa humanidade essa questão da imperfeição, da sombra, da luz, das escolhas. E seguir numa vida plena, numa vida abundante, numa vida que eu abra o espaço do meu ser, da minha alma, para o merecimento do que há de melhor, que eu possa enxergar com esses olhos, que eu possa prestar atenção em tudo que está ao meu entorno e fazer as minhas escolhas pautadas na bondade, inclusive comigo, no bom senso, que são elementos, inclusive, da espiritualidade. E bom senso, gente, está relacionado a reconhecer o que me faz bem, o que me acrescenta e o que não me faz bem, o que me faz vibrar na escassez. E a partir daí, ter o bom senso de seguir nesse fluxo natural que todos nós estamos vivendo de uma maneira plena, de uma maneira leve, de uma maneira feliz, entendendo que os tempos nublados, os tempos sem o sol fazem parte. Fazem E que parte. bonito, isso tá posto na minha existência. Quando o girassol não tem a luz, quando tá nublado, né, ou quando tá chovendo, ele jamais se abaixa. Ele vira um para o outro. Por quê? Para captar energia
um do outro, é uma troca. E eu acredito nesse mundo, eu sou uma pessoa positiva, incurável, assim, então as pessoas que não têm tanta positividade. Eu acredito nesse mundo, eu acredito nessa esfera. E se vocês estão aqui hoje conosco, e se isso tocou, que a gente possa ser girassol na vida uns dos outros, e ao reconhecer a nossa sombra, acolher, seguir no caminho da luz e compartilhar com aquele que escolheu também viver ao meu lado essas situações positivas, né? Direcionar aquilo que é o melhor que tem dentro de mim. Que a gente possa fazer um mundo de girassóis, né? Que o nosso jardim seja sempre florido, seja sempre colorido e que esteja sempre em constante transformação, entendendo que eu não posso controlar, mas que eu posso fazer escolhas e que eu posso escolher, inclusive, o que é melhor para mim. Sheila, o nosso bate-papo, assim, para mim foi inspirador. Eu espero que tenha feito sentido para vocês que estão aqui conosco. E eu gostaria, assim, que nesses momentos finais tu pudesse nos trazer algumas palavras e algumas dicas relacionadas a tudo que a gente conversou até aqui. E não esqueçam, pessoal, sejam girassóis na vida de vocês e na vida daqueles que escolheram estar junto com vocês. Vai lá, Sheilinha. Tá bom, eu escolhi uma música, enfim, para encerrar. E antes disso, eu queria só fazer um convite também. Ali no link da minha bio tem um grupo que eu criei voluntário com a minha irmã sobre envio de reiki de forma à distância. Então, quem quiser receber será muito bem-vindo, né? Então, quem quiser se inscrever, tem no link da minha bio para poder receber essa energia que é maravilhosa. E eu escolhi uma música e eu sei que o Instagram, quando a gente coloca música, às vezes eles derrubam a live e eu não sou declamadora, mas eu vou tentar ler a letra da música e eu queria que realmente, eu falei se faz sentido, que realmente possa fazer sentido para vocês essa letra dessa música. Ela se chama Me Curar de Mim. Me Curar de Mim, ela é de uma compositora pernambucana, Flaira Ferro, né? É linda a canção, depois procurem, por favor. Eu gosto, né? Eu acho que a música, ela acessa uma vibração, ela te transcende, assim, né? Mas é uma pena que, em virtude disso, também fica ruim a gente colocar a música, eu tenho medo que caia. Então, eu vou ler. Mas é isso que eu te falei, tu traz tanta amorosidade dentro do teu coração que as palavras vão transcender na nossa alma, Sheila. Vai ser um prazer, querida. Então, tá bom, querida. Eu vou olhar aqui do ladinho para ler a letra, tá? Então, antes de iniciar a letra, eu quero dizer assim que uma coisa que é certa, que para a mudança é o exercício diário da humanidade. A gente vive num mundo tão competitivo, a gente vive num mundo tão individualista, com tanta vaidade, né? E eu tô tão feliz aqui de ter sido convidada por uma psicóloga e eu, uma terapeuta holística. Cara, para mim isso é sensacional, isso é para mim nossa, fantástico, sabe? É sair do quadrado, não entender, não é essa coisa da vaidade do é meu, é complemento, é contribuição, é troca, sabe? É complemento. Então, muita gratidão, assim, no meu coração, muito amor transborda. E essa música, então, ela é um convite. Essa música ela é um convite para a consciência das nossas sombras, para perceber assim como é. Se curar é ter liberdade de escolhas para conduzir as nossas relações, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Então, ouçam com carinho. Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer a fraqueza de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo, que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta,
Não posso mudar o mundo. Eu quero me curar de mim. Quero me curar de mim. Quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade, que destrói as relações. Para me encher do que me importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, um grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, dou sorrisos, malandra, fofoqueira, moralista e interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói despir-se de mim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei. Só sei que a busco em mim, só sei que a busco me curar de mim. Então, gratidão. Gratidão. Eu acho que essa letra diz muito, né? Precisamos nos curar de nós mesmos, olhar, se aceitar, porque realmente dói, né? Dói, mas faz parte, senão não existe a cura. Mas a dor e o florescimento, eles acontecem juntos. E quanto mais eu reconhecer a sombra, mais eu vou vibrar na luz. Que cada um que estiver aqui hoje seja a mudança que quer ver no mundo, já dizia Gandhi. E que a gente reconheça o potencial que existe na nossa luz. Entendendo que as sombras também me projetam para essa realidade maravilhosa da aceitação. Se não existe a cura, que exista a aceitação dessas partes que às vezes são feridinhas que estão dentro de mim. E cada um que está aqui e que tocou o coração, que possa compartilhar primeiro dentro de si e amanhã começar a agir com entusiasmo, vibrando no positivo, reconhecendo aquilo que incomoda, mas transformando a sua existência. A gente vem para cá uma vez só. E que sejamos girassóis lindos e brilhantes em busca, cada um aqui do seu sol, e compartilhando uns com os outros aquilo que há de mais magnífico dentro da gente. É uma escolha. Gratidão imensa por te ter aqui. Eu saio daqui renovada, né? Tu é fantástica, é uma profissional e uma pessoa maravilhosa. Eu sinto que eu já te conheço há muito tempo. Eu acho que o universo também, ele vai criando coisas, né, Sheila? Ele vai aproximando pela nossa vibração. Tu é uma pessoa do bem, tu é um girassol. Muito obrigada por compartilhar a tua vida, que é o tempo aqui conosco. E o pessoal tá pedindo uma próxima oportunidade. Acho que a gente precisa, né, repetir esses momentos assim. Com Sheila, certeza. querida, um beijo, fica bem, tudo de bom, pessoal. Beijo, E até a próxima. um beijo, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.